Eu quero falar sobre o que Jesus diz em João 14, do verso 12 a 14. E eu queria que você lesse comigo e que você atentasse para essas verdades tão importantes. João 14, de 12 a 14, diz assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Você recebe essa palavra, querido? Que o Senhor nos revela a sua palavra. Eu acredito que você fique impactado como eu fiquei ao ler esse texto. Como assim Jesus está dizendo que nós faremos coisas maiores do que aquelas que Ele fez? Nós, homens comuns, pessoas simples, limitadas, nós conhecemos as nossas fraquezas, sabemos quando algo tira a gente da graça, do equilíbrio, sabemos onde falhamos. Como assim Jesus está dizendo que nós faremos coisas maiores do que Ele fez? Inclusive, o contexto era bem interessante, porque Jesus estava reunido com seus discípulos, e Ele estava conversando com eles sobre a sua iminente partida. Jesus seria preso, morto, ressuscitaria, ascenderia aos céus e enviaria o outro como Ele, o Conselheiro, o Espírito Santo. E quando Ele começa a falar isso com os discípulos, eles começam a ter os seus corações perturbados, porque eles pensam: nós largamos tudo por Jesus, a nossa única segurança está perto dEle, agora Ele diz que vai embora, e pior, Ele ainda diz que vai ficar tudo bem, que nós vamos viver coisas maiores, não está fazendo sentido. Então Jesus começa esse capítulo 14 dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, creio em Deus e creio também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou las preparar para vocês. Há um lugar para vocês, eu estarei com vocês, eu cuidarei de vocês, mas há algo maior para vocês viverem, coisas maiores. E eu fico pensando, como assim? Algo maior do que Jesus fez? Isso é impressionante. Jesus curou cegos, Ele fez paralíticos andarem, Ele ressuscitou mortos. Como é possível algo maior? Ele chegou diante de milhares de pessoas e com 5 pães e 2 peixes, Ele resolveu o problema. E irmão, uma coisa são pessoas com fome, outra coisa é crente com fome, irmão. É complicado, a fome é grande, e Ele resolveu esse problema. Como assim obras maiores? Eu só sei que aqueles discípulos acreditaram nessa promessa, e por causa disso, eles são hoje conhecidos como homens que alvoroçaram o mundo, manifestando o poder de Deus por onde eles passaram. O Evangelho chegou aqui hoje, até mim e até você, porque aqueles homens acreditaram que em Cristo eles poderiam viver coisas maiores. Mas sabe o que é mais impressionante disso tudo? É que algumas promessas da Bíblia são específicas para um povo, para um tempo, para uma pessoa específica. Mas essa promessa não é específica para os discípulos, porque Ele é muito claro em dizer: todo aquele que em mim crê, fará coisas ainda maiores. Isso quer dizer que se você crê em Jesus, a promessa de viver coisas maiores é para você. Tem alguém que crê em Jesus aqui? Então é para você. Mas a grande pergunta é: se essa promessa é para mim, será que eu estou vivendo essas coisas maiores? O que é que eu preciso entender sobre como viver essas coisas maiores? Primeiro, eu aprendo nesse texto que viver coisas maiores é uma promessa de Jesus. Viver coisas maiores é uma promessa de Jesus. No verso 12 ele diz: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Pastor, por que você está frisando algo tão óbvio,
que viver coisas maiores é uma promessa de Jesus. Para que você entenda que coisas maiores não é uma palavra motivacional. Não é um discurso para te empolgar. Não é um negócio assim para fazer sentido e se conectar com algo que você está vivendo e que não tem nada a ver com Deus, e você vai sair daqui pensando positivo, que tudo vai dar certo, e quando chegar lá na frente vai ver que não deu. Não é isso. É para que você entenda que quem disse que quem nele crê viverá coisas maiores foi Jesus, e tudo que ele prometeu até hoje ele cumpriu. E se ele prometeu isso, ele também vai cumprir. É uma declaração do próprio Cristo. Não é uma energia positiva que a igreja está liberando sobre você. Não é um pensamento positivo. Não é uma vibe legal. Não é uma frase de impacto, não, irmão. Você acabou de ler. Coisas maiores é uma declaração do próprio Cristo. Ele está dizendo coisas maiores. Porque a fé em Cristo nos dá esse direito de viver coisas maiores. Quem foi que disse isso? Foi o pastor Bruno? Foi o mentor do momento? Foi o grande coach empresarial? Foi algum guru gospel que disse isso? Quem foi que disse, irmão? Deixa eu ouvir você, quem foi que disse? Você acredita nas palavras de Jesus? Então as coisas maiores são para você. Louvado seja o nome do Senhor. Coisas maiores. É uma promessa. Pastor, do que Jesus estava falando exatamente? É simples. Ele iria voltar para o Pai após a ressurreição e enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceria sobre homens que tivessem fé nele. Agora não seria mais Jesus do lado deles, mas seria Jesus dentro deles, capacitando para que a obra que antes era geograficamente limitada ao território de Israel, ao povo judeu, essa obra saísse para outros lugares e fosse para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E sabe o que aconteceu? A palavra se cumpriu, porque aqueles poucos homens que acreditaram nessa promessa e foram impelidos pelo Espírito Santo, fizeram com que o Evangelho em 2024 chegasse à minha vida e à sua vida. A promessa se cumpriu, coisas maiores. Hoje, nós não somos 12 cristãos no mundo, nós somos bilhões de cristãos no mundo. As coisas maiores se cumpriram, louvado seja o nome do Senhor. Viver coisas maiores é uma promessa de Jesus, é uma promessa atemporal. Pastor, por que você está frisando tanto isso? Irmão, é porque nós estamos na era de dois extremos, que muito me preocupam. O primeiro extremo é o positivismo. Tem crente que pensa positivo, mas não exerce fé. Por outro lado, o outro extremo é a incredulidade. Tem gente que não crê mais nas promessas de Deus, no poder de Deus, na existência de Deus, na manifestação de Deus. Essa coisa de pensamento positivo é perigosa demais, porque muitas vezes, por causa das nossas falas positivas, nós acreditamos que tudo vai acontecer. Hoje eu fiz um teste, fui rapidinho no shopping, eu e Ana, minha fiel escudeira. Shopping lotado, tinha que trocar uma roupa lá rapidinho. Shopping lotado, falei, vou exercitar agora o pensamento positivo. Vai aparecer uma vaga. Irmão, não apareceu até agora a vaga, irmão. Pastor, por que você está falando isso? É simples, porque o pensamento positivo é baseado na vontade do homem. E nem sempre Deus vai cumprir as nossas vontades. Mas a fé é baseada nas promessas de Deus. Eu me movo com fé, eu me movo com ousadia e com intrepidez, porque o Deus que me prometeu é o mesmo Deus que é poderoso e fiel para cumprir. Mas sabe qual é o problema? Hoje as pessoas acordam, tudo vai dar certo, e eu vou prosperar. Irmão, tu nem ajoelhou para orar. Você não abre a Bíblia tem 2 meses. Você não está renunciando ao pecado. Você não está servindo o Senhor. É claro que se você trabalhar, você prospera. Mas você não vai prosperar dentro do propósito de Deus. E sabe o que é fracasso? É ter sucesso em algo que Deus não te chamou para fazer. Tem gente achando que é bem sucedido, mas na visão de Deus, infelizmente, não é.
Então, eu preciso entender se o que eu estou vivendo é um pensamento positivo ou é uma promessa de Deus. Hoje, até o crente está dizendo, eu determino, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Irmão, quem determina é Ele. Quem tem as rédeas da história é Ele. Se Ele quiser, vai acontecer. É o que o Tiago diz. Vocês se vangloriam de suas pretensões, dizendo, amanhã iremos para tal cidade, ficaremos um ano e faremos negócio. Na verdade, o que vocês deveriam dizer é, se Deus quiser, eu irei. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Eu não sou contra pensar positivo não, tá, irmão? Não sou contra isso não. Eu só sou contra a gente se basear em algo que Deus não disse. Porque, na verdade, nós vamos escolher o que nós semearmos. As coisas vão melhorar se nós fizermos a nossa parte. E eu queria te dizer que, apesar de Deus ter o melhor para nós, a nossa vida não é só vitória, irmão. Tem dia que a gente perde o jogo. Tem campeonato que nós não vamos ganhar. Tem batalha que nós não vamos vencer. Pastor, mas o que nós podemos dizer de todas essas coisas? É simples, nós somos mais que vencedores, até no dia que a gente perde na terra. Porque se nós não perdemos a nossa fé, nós temos a certeza de que a porta que se fechou é Deus dizendo, isso aqui é pequeno, eu tenho algo maior e melhor para você. É isso que nós precisamos entender. Tem alguém entendendo, gente? O nosso Deus não prometeu só vitória. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não adianta pensar positivo se você se baseia em algo que você quer e não em algo que Deus quer. Inclusive em Tiago 4,3 ele diz, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Ou seja, não está recebendo porque não é a vontade de Deus. Em Provérbios 19:21, Salomão diz, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ele está sendo claro. Você já leu o relato da vinha de Nabote? O rei Acabe, rei sobre Samaria, estava prosperando muito. E ele queria uma horta. E tinha uma vinha que pertencia a Nabote do lado do palácio dele. Ele disse, essa vinha é perfeita. Vou pegá-la para mim. Chegou para Nabote e disse, ô Nabote, é o seguinte, escolhe qualquer outra vinha que eu te dou, mas eu quero essa aqui. Ou então, vê por quanto você quer vender, eu pago qualquer preço. Sabe o que Nabote disse? Não, porque é a herança do meu pai. Ele ficou tão irritado porque ele não conseguiu o que ele queria, afinal ele era o rei, o conquistador, o poderoso, o cara, que ele foi para casa, entrou no quarto, Jezabel ficou olhando para ele, ele entrou tão irritadinho que ele sentou na cama, virou para a parede e disse, não precisa trazer comida não, estou sem fome. Um mimadinho, né? Sabe quando as pessoas não conseguem o que querem e ficam emburradas? Né? Cutuca o irmão e não, por favor. Sabe quando isso acontece? Sabe? Ela falou, o que houve? Não quer vender a vinha. Aí Jezabel disse, eu vou resolver. Pegou o anel dele, escreveu cartas, selou com o anel de Acabe, mandou às autoridades, dando uma ordem. Manda 2 homens vadios irem para frente do palácio dizer que Nabote amaldiçoou a Deus e o rei. E ela sabia que quando eles fizessem isso, eles seriam apedrejados, ele seria apedrejado e morreria. Resultado, mataram Nabote. Sabe por quê? Só porque Acabe não conseguiu o que queria. Quantas coisas estão morrendo na vida de algumas pessoas porque estão forçando a barra para ter algo que Deus nunca disse que era para ter. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Porque tem que ser do nosso jeito. Porque eu acordei e eu entendi que porque o mercado está desse jeito, porque a empresa do fulano está desse jeito, porque o ministério do outro está assim. Ei, Deus tem uma história para cada um. E deixa eu te falar uma coisa, a tua história é a história mais linda que existe, porque é a tua história. E a história que Deus tem para você, talvez não seja essa vinha, vai ser outra coisa. Por outro lado, tinha um outro rei, que não era rei ainda, Davi, você conhece ele. O cara era bom. Davi procurou ser rei, pediu para ser rei? Não. Samuel chega na casa de Jessé, quer ungir o rei. Davi estava nem em casa, estava cuidando das ovelhas do pai. Aí ele passa por 7 irmãos, não é ninguém, manda chamar. Davi chega lá e fala, vem cá,
Eu estou trabalhando ainda, estamos chamando aqui por quê? Profeta. Falou que vai ungir o futuro rei. O profeta disse, é você. Se ajoelha aí. E ele unge Davi rei. Quem foi que pediu para ser rei? Ninguém. Honra não se pede, honra se recebe, irmão. Deus sabe o que tem que ser liberado sobre a nossa vida. Aí apareceu um gigante. Você conhece o nome dele, Golias. Aí Davi disse, já que eu tenho a unção para reinar, então agora eu vou usar a unção que Deus me deu. Ele foi para cima de Golias, acabou com ele. Sabe por que ele venceu e prevaleceu? Porque ele estava vivendo debaixo da promessa de Deus. Tem coisa que não acontece na nossa vida, porque nós estamos vivendo debaixo das nossas vontades e não da vontade de Deus. Tem alguém me entendendo, gente? E a gente precisa entender isso. Mas coisas maiores é uma promessa de Jesus. Eu não estou aqui trazendo a palavra motivacional, é claro que isso motiva você. Me motiva também. Mas eu falo isso porque me preocupa um outro extremo. Tem gente que também está tão incrédulo que qualquer palavra positiva ele demoniza. Mais um dizendo que vai crescer, vai prosperar. Está errado. Está tão incrédulo, de repente, está um pouquinho amargo com coisas que aconteceram na vida, que agora até palavra de fé está chamando de positivismo. Você tem que tomar cuidado, porque nós tendemos para um extremo ou outro. Mas hoje o que eu estou mostrando para você é que há uma promessa de Jesus, viver coisas maiores. Jesus está dizendo que todos nós temos dentro de si um potencial que ainda não foi alcançado, um nível que ainda não foi atingido, e Ele está nos sacudindo aqui nessa noite para dizer, eu tenho algo maior para você viver que você ainda não está vivendo, algo maior no teu ministério, algo maior na tua relação comigo, algo maior na tua vida familiar, algo maior nos teus negócios, algo maior em alguma área da sua vida. Foi isso que Deus disse há 3 anos atrás para a nossa igreja, quando nós estávamos numa antiga churrascaria na Mata da Praia, que comportava 300 pessoas. Deus disse, eu tenho algo maior para vocês, e eu não estou dizendo que quem tem uma igreja de 300 pessoas está vivendo coisa pequena, não estou dizendo isso, eu estou falando da minha história, da história dessa igreja, amém? Nós estamos falando disso aqui. Ele disse, o que nós fizemos? Nós confiamos, estamos aqui. Sabe por que nós estamos aqui? Porque não foi ideia do homem, foi ideia de Deus. Foi Ele que disse, foi Ele que soprou, foi Ele que disse. O que você está perseguindo hoje é a ideia do homem ou é a ideia de Deus? É uma pergunta que eu faço a você. Inclusive eu olho para muitos irmãos meus aqui, que em 2021 viviam uma realidade, mas acreditaram nessa palavra de coisas maiores. E porque eles acreditaram, eles provocaram e conquistaram coisas maiores em muitas áreas da vida. Tem gente que chegou aqui no fim do ministério e hoje está vivendo no ministério que nunca imaginou viver. Tem gente que estava com a empresa assim, num patamar legal, mas não era o patamar que tinha. Acreditou na palavra, rompeu, arriscou e está vivendo coisa maior. Mas o principal é que tem gente que chegou com a relação com Deus assim, podia melhorar, e hoje tem intimidade, está vivendo obediência, tem o temor do Senhor, está glorificando a Deus com a sua vida. É o que nós vemos acontecendo, é uma verdade. Todos que nele creem, há uma promessa de Jesus sobre essa igreja, e eu preciso perguntar, tem alguém que concorda com essa promessa aqui? Então coisas maiores são para você. Segundo, eu aprendo nesse texto que as coisas maiores são possuídas pela fé. As coisas maiores são possuídas pela fé. O próprio verso 12 diz isso. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, aquele que crê em mim. O que eu quero dizer é que o primeiro ponto não é suficiente. Saber que Deus tem uma promessa de uma vida maior, de coisas maiores, não é suficiente. Por quê? Porque eu preciso possuir essa promessa pela fé. Eu preciso ter uma fé ativa, que me faz alcançar essa promessa. A prova disso é que dos 12 que estavam ali e ouviram essa promessa, nem todos viveram ela. Porque não basta você estar no ambiente do mover, o mover tem que tomar a sua vida, irmão.
Não basta você vir para um ambiente de fé. Você precisa ser um homem, uma mulher de fé. Essa palavra precisa mexer com você e te provocar uma decisão. E você decidir aquilo que o Senhor está direcionando. É uma verdade. Pastor, mas por que aconteceu na vida de um e não aconteceu na vida de outro? Deus faz acepção de pessoas? Não, irmãos. A Bíblia diz que em Deus não há parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. Quem crê, quem possui pela fé, vive coisas maiores. E eu acho que entender isso é importante mais para mim e para você. Porque quando Jesus condiciona coisas maiores à fé, Ele está usando no original o grego que significa confiança, dependência, uma fé ativa. Quando eu creio em Cristo, eu não creio nele apenas para receber a salvação, mas eu preciso crer nele para alcançar todas as promessas que ele tem para a minha vida. O que eu quero dizer é que não basta ter fé para a salvação, você precisa ter fé para possuir as promessas de Deus, para ver a manifestação de Deus na sua vida. Como assim, pastor? O que é a fé para a salvação? Eu reconheço que sou um pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória, da presença de Deus. Depois eu leio Romanos 6,23, que diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, se eu sou um pecador, o meu destino é a morte eterna. E agora eu preciso resolver esse problema. O problema da morte eterna é maior do que o teu problema financeiro, é maior do que o problema no teu casamento, é maior do que o teu problema com depressão, é a eternidade. E eu tento resolver, mas não tem como, porque a dívida é grande demais, tem que morrer para satisfazer a dívida. Então, Jesus resolveu, Ele veio, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e Ele disse, a partir de agora, quem crê em mim, a dívida está paga. Está paga. Se você crê em Jesus, a tua dívida está paga, está resolvido, ela foi quitada. Então, eu quero dizer que você é salvo, mas eu queria te dizer uma outra coisa, porque tem gente que fala assim, eu creio em Jesus. Eu creio, mas crê em Jesus e crê em outras coisas. Tem outros ídolos, tem outros deuses, tem outros intercessores, tem outros mediadores. Enquanto a Bíblia diz que não é apenas crer em Jesus, mas é crer nele como meu único e suficiente Senhor e Salvador, somente Ele. Quem é que diz isso? É o pastor Bruno? Não, é a Bíblia. Olha João 14,6. Queria ler com você. Diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem disse isso? Jesus. Olha 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Quem é o único mediador? Jesus. Por isso eu quero te fazer uma pergunta. Você crê em Jesus e somente nele como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Porque se você faz isso ou fez isso, então você tem a fé que te conduz à salvação. Você acabou de ler a palavra. Você pode admirar outras pessoas, você pode se inspirar em outras pessoas, mas entregar a sua vida, confiar no seu poder, interceder pela sua vida, é somente Jesus. Então, nós temos fé para a salvação. Mas sabe qual é o problema? Tem muita gente que parou na fé para a salvação. Não está vivendo algo maior. Não está possuindo coisas maiores. Os discípulos eram salvos, mas não viviam o poder sobrenatural. Eles viam Jesus fazendo grandes coisas, mas eles mesmos não faziam. Então, querido, o que eu quero dizer para você é que Deus está te chamando a não apenas ser um salvo em Cristo Jesus, mas ser alguém que manifesta o poder de Deus por onde você passa. E isso só acontece se você possuir o que Deus tem para você pela fé. Não tem como ser diferente. Por exemplo, tem gente que tem fé para salvação, mas ainda não exerceu a fé para orar por um enfermo, crendo que ele será curado e ele ser curado. Tem gente que tem fé para salvação, mas ainda não exerceu fé para orar por uma pessoa possuída por um espírito maligno e ver essa pessoa sendo liberta. Chama o pastor, chama o líder de célula, chama a intercessão da igreja, porque não tomou posse, não está possuindo.
Irmãos, o Espírito Santo não desceu sobre o pastor, ele desceu sobre a igreja, irmão. Ele está sobre você, você tem autoridade. Mas você precisa exercer essa autoridade. Isso é fundamental. Quantos que tem fé para a salvação, mas não tem fé para renunciar ao que for necessário, para servir intensamente no reino de Deus, para ser liberto de um vício que tem te aprisionado, para manifestar o poder de Deus. Entenda uma coisa, antes de atingir as coisas maiores, você precisa conquistar uma fé maior. Fala para o teu irmão, aumenta a tua fé, irmão. Aumenta a sua fé, um novo nível de fé. Isso é tão importante, irmãos. Essa semana eu ouvia cada testemunho dos irmãos da vida financeira nessa campanha dessa igreja, meu Deus. Por quê? Porque eles aplicaram fé, eles semearam, foram ousados. Sabe, a verdade, queridos, é que não basta entrar no barco que Jesus entrou. Deus está chamando essa igreja para andar sobre as águas, irmãos. Para viver algo maior, coisas maiores. Quantas pessoas que estão no barco seguro, mas é algo maior, mas você tem que decidir, nessa nova estação da atitude, eu quero declarar que Deus está levantando um povo que vai andar sobre as águas, que vai ver o poder e a glória de Deus manifesta a cada dia da sua vida, que vai orar e ver enfermos sendo curados, que vai ser boca de Deus para liberar palavras poderosas que vão mudar destinos, pessoas que vão ver novas pessoas sendo formadas no Evangelho, fará discípulos, porque você vai viver coisas maiores que vão atingir isso. Eu creio nisso, eu creio. Por quê, pastor? Porque a gente está vendo isso acontecer. Essa sede aqui, irmão, é o cumprimento de uma palavra liberada 3 anos atrás. Que a gente pensa que Deus libera a palavra no dia seguinte, tudo pronto, né? Não é assim não, é assim na sua vida? Se for, você ora por mim aqui depois. Que, irmão, é um passo a passo, é desafiador, é intenso. Essa sede, essa nova terra foi possuída pela fé, irmãos. Sementes de fé. Quando nós olhamos para a realidade financeira da igreja, nós éramos 380 membros quando lançamos essa campanha, irmãos. Era assim, olhava para a arrecadação, para a realidade, era complicado. Nós não tínhamos terreno, não tínhamos dinheiro, não tínhamos nem expertise para algo desse tamanho. Sabe o que nós tínhamos? Uma promessa, uma palavra. E nós nos movemos debaixo dessa palavra. E quando há movimento, há cumprimento. Tem coisa que não aconteceu na sua vida porque não houve movimento. Porque tem gente que fica, Deus, por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não fez ainda? Por que o Senhor não interferiu ainda? E Deus devolve a pergunta dizendo, por que você não se mexeu ainda? Por que você não saiu do barco ainda? Por que você não foi em frente ainda? O movimento gera o cumprimento. É o que acontece. Deus começou a nos mover e a nos impulsionar. Quando Deus deu a palavra, Ele já via o culto dos 1000 aqui, irmãos. Aliás, tem 1.500 cadeiras, depois você me diz quantas pessoas tem aqui. Ele já estava vendo. Eu queria que você entendesse uma coisa. Quando Deus dá uma palavra, uma promessa, para você, Tiago, Ele não está falando aqui, no dia 3 de novembro de 2024. Ele está falando do futuro, no dia que a tua promessa vai se cumprir. Sabe por que às vezes a gente não consegue se mover? Porque nós estamos achando que Deus está falando do presente, mas Deus está falando com a gente do futuro. Quando Ele fala de coisas maiores, mesmo com o teu casamento do jeito que está, com o teu ministério do jeito que está, com a tua vida financeira do jeito que está, com as tuas emoções do jeito que está, Ele não está falando de agora, Ele está falando do futuro, irmão. Ele está vendo você pleno, sarado, transformado, empoderado, abençoado, testemunhando o que Deus fez, porque você se moveu em algo que Ele te disse para fazer. Não era um pensamento positivo, era uma palavra de fé, uma promessa. E quando nós começamos a nos mover, Deus começou a colocar o chão, colocou empresários, muitos empresários do ramo de construção civil, levantou recursos, foi multiplicando as sementes, as coisas começaram a acontecer, e quando nós paramos para ver, se é que nós já paramos, porque eu não consegui parar ainda, nós chegamos aqui. Por quê, irmãos? Porque o movimento gera cumprimento.
é uma verdade. Nós temos que agir assim e temos que andar assim. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Ela vem pelo ouvir. Quanto mais você lê a palavra, mais você acredita nela. Sabe por que algumas pessoas estão com uma fé pequena? Porque tem contato com o Instagram, com o TikTok, com o chefe, com o liderado, com o vizinho, com o amigo, com a academia, mas não tem contato com a palavra, irmão. Mas quando você tem contato com a palavra, a tua fé vai crescendo, ela vai aumentando. Você tem um dia mal, mas você lê Romanos 8 que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você recebe uma notícia ruim, você lê Jeremias 29:11 que diz: só eu, o Senhor, conheço os planos para vocês, planos de paz e não de mal, para fazê-los prosperar. Você tem que escolher, irmão. Você vai crer no que a palavra diz, ou se você vai crer no que está acontecendo. Você precisa crer. Sabe uma coisa que eu queria te dizer? Além de receber a palavra e acreditar nela, nós tivemos que resistir à incredulidade do ambiente. Porque palavras contrárias, é claro que você ouve quando você está querendo algo maior. Você tem que escolher quem você vai ouvir, irmão. Nós decidimos ouvir a palavra. Nós decidimos ouvir a promessa. Você tem que até se cercar de pessoas que têm fé, irmão. Tem coisa que você desistiu de fazer porque alguém que não ouviu de Deus o que você ouviu te disse para desistir. E aí você para. Você não pode fazer isso não, irmão. Você tem que continuar. Essa semana eu assisti um vídeo lá do técnico do Botafogo. Aliás, o Botafogo está bem esse ano, né? Benção aí, ó. Aí, ó, a torcida toda está aí, ó. Aí, ó. Brincadeira. E aí, o Botafogo tinha acabado de ganhar um jogo. O Botafogo está em 2 finais, não é isso? 2 finais, está bem demais. E aí o repórter, acho que é Arthur Jorge, né? Ô Arthur, vocês estão vivendo isso aí, mas você não começa a lembrar que ano passado o Botafogo estava vivendo a mesma coisa e de repente a coisa desandou e ficou de fora, não ganhou nada. Irmão, só faltou ele socar o repórter. Ele falou: irmão, você não vai trocar a fita, não? Só fala do que aconteceu, não aconteceu no passado. Você tem que falar do que aconteceu hoje. Nós ganhamos o jogo, estamos em 2 finais. Irmão, quando alguém vier com a palavra de incredulidade, já que você é crente, você não pode ser ignorante, né? Você fala assim: irmão, leva mal não, troca a fita aí. Se você quiser crer no que não funciona, no que não dá certo, de que as coisas não vão romper, não vão acontecer, você crê sozinho, porque eu creio no que Deus disse para mim. Deus disse que eu vou viver coisas maiores. Ele tem algo maior e melhor para mim. Eu creio no meu Deus, eu creio na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio. A fé vem pelo ouvir. Amanhã quando acordar, leia a palavra, irmão. Leia a palavra. Coisas maiores, são possuídas pela fé. Possuídas pela fé. Sabe, irmãos, eu também falo isso, porque eu sei que eu pastorei uma igreja de gente séria com a palavra de Deus. Eu sei que você é crente de verdade. Eu sei que você está buscando viver o evangelho como ele é. Que você não está tirando o que não te agrada e vivendo só o que você quer. Eu sei que você está lutando para resistir o pecado. Eu sei que você está lutando, mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus não morreu por você só para você resistir o pecado, irmão. Ele morreu por você para que você manifeste a glória de Deus por onde você passar. Não viva pelo que você não faz, mas viva pelo que Deus faz através de você por causa da sua fé, por causa do seu comportamento. Não basta ter um bom testemunho cristão, isso é bom, mas não é suficiente, nós temos que ir além, irmãos. Nós precisamos ir além. Sempre que eu falo isso, eu lembro do jovem rico. Religioso nota 10. Temente, levava as coisas a sério. Quando Jesus perguntou: e aí, leva a sério? Ele falou: levo. Aqui sigo tudo, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço. Aí Jesus disse: tá bom, só falta uma coisa, vende o que você tem, dá para os pobres e me segue. Na hora que Jesus chamou ele para viver algo maior do que ele vivia, ele disse não. Sabe por quê? Às vezes até o nosso bom testemunho nos atrapalha. Porque a gente acha que já viveu tudo que Deus tem para a gente viver. Mas eu queria te dizer, seja você criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso, eu queria que você entendesse uma coisa:
há uma nova visitação do Espírito de Deus sobre essa igreja. Tem algo maior para você viver. O seu melhor momento vai ser o chão, irmão. Tem coisa maior para você viver com o Senhor. Eu creio nisso. Eu creio nisso na minha vida. E eu creio nisso sobre a sua vida. Eu creio nisso. Algo maior. Tome cuidado. Toma cuidado com essa capa religiosa que às vezes a gente veste. E aí Deus te chama para viver experiências novas. E você fica preocupado com o que os outros vão pensar do que você está vivendo com Deus. Com seus dogmas, seus usos e costumes, irmãos. Jesus não morreu por nada disso não. Jesus morreu para que o Espírito Santo viesse e governasse a nossa vida. Deixe Ele governar a sua vida em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Mas em penúltimo lugar, as coisas maiores visam glorificar a Deus. As coisas maiores visam glorificar a Deus. Não é para nossa glória não. Olha o que diz o verso 13. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Você leu comigo o texto? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quem disse isso? Jesus deu uma carta branca para a gente, é isso mesmo? É isso mesmo, irmão. Ele disse, pode pedir que eu vou fazer. Isso não é assustador não? Pode pedir que eu vou fazer. Ele está dizendo, o que Jesus está dizendo é que quem nele crê vive coisas maiores. E quem vive coisas maiores tem as suas orações atendidas. Você lê o texto, é uma sequência. Orações atendidas. Tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Suas orações têm sido atendidas? Porque se você está vivendo coisas maiores, há uma promessa, suas orações serão atendidas. E deixa eu fazer só uma diferenciação. Toda oração é respondida, mas nem toda oração é atendida. Como assim, pastor? Deus tem 3 respostas para as nossas orações. Sim, não e ainda não. Tem coisa que você pede e diz, tá bom, você está pronto. Tem coisa que você pede e ele diz, não, isso é pequeno demais para você. Você achou que era esse namorico? Eu tenho um casamento abençoado para você. Você achou que era esse emprego de escravidão? Eu vou te fazer de você um baita empresário. Você achou que era assim, servir nessa área da igreja? Não, eu te chamei para ser um pastor. Irmão, tem porta que Deus fecha para nos proteger, senão nós vamos viver algo menor do que Ele quer para a gente. Queria que você entendesse isso. Não fica brigando com Deus quando Ele fechar uma porta, não diz assim, obrigado Senhor, porque isso quer dizer que tem algo maior vindo para a minha vida. E tem um ainda não. Ele olha para você e fala, olha, um dia eu vou te dar, mas você não está preparado não. Se eu te der agora, você se perde. Se eu te der agora, você não vai viver algo que você tem que viver agora. E quando você viver esse algo que você tem que viver agora, eu vou poder confiar isso que você tanto quer, porque você não vai jogar fora o que eu te dei. Quem entendeu, gente? Deus responde, mas Ele não atende todas as orações. Então aqui Jesus diz o passo para termos orações atendidas. Primeiro, para ter as minhas orações atendidas, eu preciso orar. Pastor, mas isso não é óbvio? Mas você está cansado de ouvir que o óbvio precisa ser dito. Por quê? Tem crente que não está orando. Tem crente que está trabalhando. Tem crente que está se esforçando. Tem crente que está fazendo consultoria, mentoria, MBA, aspirante à NASA, tudo que é possível, irmão. Tem crente que está buscando todas as conexões. Tudo que é possível para ele está buscando. Ele só não está orando. E quem não ora, não recebe intervenção divina. O próprio Tiago diz, vocês não recebem porque não pedem. Não pedem. Quantos não estão orando? Eu não estou dizendo que você está errado em se esforçar, porque também não adianta orar e ficar esperando cair do céu. Tem que se mexer. Mas não dá para começar a fazer qualquer coisa na nossa vida sem antes colocar Deus no negócio. Pedir a Deus, vai à frente dessa reunião. Deus, vai à frente dessa conversa difícil com meu filho. Deus, eu tenho uma cirurgia essa semana, vai à frente. Deus, toma o controle.
Eu oro pela conversão do meu pai, do meu marido, da minha esposa, da minha mãe, do meu vizinho, vai à frente. Deus, eu vou visitar essa pessoa que está enferma. Eu oro para que o Senhor cure até mesmo antes de eu chegar. Eu preciso orar. O problema, queridos, é que nós como igreja estamos sendo especialistas em fazer. Nós temos uma iluminação espetacular. Nós temos um telão que, meu Deus do céu. Nós temos uma estrutura que é isso, meu Deus? Mas quando nós falamos da nossa vida de oração, nós não temos a mesma impressão. Porque nós estamos nos tornando tão carnais quanto quem pela palavra já é visto como carnal. Nós temos que orar, irmão. Nós precisamos orar. Orar é se relacionar com Deus. Orar com Deus. Orar, falar com Ele. Isso é tão importante. A oração não pode ser o último recurso, porque quando a coisa aperta, o que a gente faz? A gente ora. O problema é que nós estamos usando a oração como o último recurso da nossa vida, enquanto ela deveria ser o fundamento que direciona cada ação da nossa vida. Assim deveria ser a oração. Essa é a importância da oração. Deus não vai curar o enfermo através da sua oração se você não pedir por isso. Ou se você ficar com medo de falhar com aquelas orações, Deus, se der, cura aí. Como assim se der, cura aí? A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele já venceu as enfermidades. Como assim nós não exercemos essa fé? Como assim nós aceitamos essa falta de exercício da nossa fé? Deus não irá realizar milagres se eles não forem pavimentados na oração. Por que Deus concedeu 15 anos a mais de vida a Ezequias, que tinha uma doença que Deus disse que ia matá-lo? Por quê, irmão? Porque ele pediu. Se ele dissesse, Deus disse que eu vou morrer, então já era. Ele pediu, irmão. Por que caiu fogo do céu entre Elias e os profetas de Baal? Por quê, irmãos? Porque ele orou, ele pediu. Por que Lázaro ressuscitou? Porque alguém pediu. Por que Bartimeu passou a enxergar? Porque quando Jesus disse, o que você quer que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. Ele orou. Tem que orar, irmão. Essa semana o irmão falou assim, pastor, eu estava num consórcio aí, e aí eu nunca tinha dado um lance. Aí eu decidi dar um lance. Pedi, Deus, estou precisando trocar de carro. Abençoa aí. Primeiro lance que ele deu foi contemplado. Já trocou de carro, irmão. De repente não foi contemplado ainda, irmão, que não colocou em oração. Pastor, até isso tudo, irmão. Tudo que você colocar a oração antes, Deus vai na frente abrindo o caminho. Mas quando é só na tua mão, Deus fala, você não precisa de mim, deixa com Ele mesmo. É assim. Pastor, tem umas cartas aí que eu vou até fazer umas orações essa semana. Ora aí, irmão. Ora aí. É bênção. É bênção. Tem que orar. Sabe qual é o segundo passo para ter as orações atendidas? É orar em nome de Jesus. Você pode repetir comigo? Orar em nome de Jesus. Por quê, pastor? O que é isso? Orar em nome de Jesus não é adicionar uma frase religiosa no final da oração. Mas eu oro em nome de Jesus porque eu entendo que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E quando eu oro no nome dEle, Ele mesmo conduz essa oração até o trono do Altíssimo. É o que a Bíblia diz. Um outro motivo pelo qual eu devo orar em nome de Jesus é porque isso me faz orar requisitando a autoridade dEle. Não é no nome da Marilene, do Roberto, que são homens de Deus, um casal de Deus, mas que não são o próprio Senhor Jesus. É no nome de Jesus. Pastor, que autoridade que Ele tem? Em Mateus 28 diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi uma parte da autoridade? Foi assim 50% da autoridade? Foi o quê? Toda a autoridade. Pastor, mas isso está acontecendo na vida do meu marido, isso está acontecendo na minha empresa, isso está acontecendo no meu ministério. Ei, que tal você requisitar aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra para interferir nessa situação? Orando no nome dEle. Orando no nome dEle. A Bíblia diz que Ele foi exaltado à mais alta posição. No céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem todo o poder, domínio, está acima de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era e na era que há de vir. Ou seja, a autoridade de Jesus
é suficiente. Tem um outro motivo pelo qual devemos orar em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é o sim de Deus. Olha 2 Coríntios 1:20 o que diz. Vou ler com você. 2 Coríntios 1:20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo é que quando Jesus veio a essa terra, morreu e ressuscitou, ele nos entregou o sim para que todas as promessas que Deus tem para o seu povo se cumpram. Quando você ora em nome de Jesus, é isso que você está fazendo. Pastor, eu nem falava em nome de Jesus no final da oração, eu falava amém. Está dando mole, irmão. Está dando mole, está vacilando. Porque é princípio da palavra, é em nome de Jesus. Mas tem um último motivo, pelo qual as nossas orações são atendidas. Quando nós oramos com o objetivo de glorificar a Deus. Isso que você está pedindo a Deus, é para a glória dele? Ou é para você ser famoso, popular, bem visto? Só serve para você ou serve para glorificar o nome dele? Jesus disse: o que vocês pedirem em meu nome eu farei, e o Pai será glorificado. O objetivo das orações é glorificar a Deus. Jesus nos convoca a coisas maiores para que o nome dele seja glorificado. Não importa se vão esquecer o teu nome, o que importa é que o nome dele seja lembrado, irmão. É o que mais importa, é que ele seja glorificado. Quando eu olho para essa igreja hoje, irmãos, e eu percebo que a quantidade de pessoas que podem ser alcançadas aqui, pelo poder do Evangelho, nem se compara à quantidade que poderiam ser alcançadas naquele lugar. Sabe o que é isso? É Deus sendo glorificado, é o reino avançando. Quando eu olho para isso, eu percebo que nós vamos ter uma outra capacidade para poder plantar igrejas no mundo inteiro, como é a missão que o Senhor tem para nós. Nós plantamos 3 igrejas na África, podemos plantar dezenas, talvez centenas, no novo patamar de igreja. Sabe, queridos, quantos líderes, pastores nós podemos levantar e enviar como missionários para impactar o mundo? É isso, é para quê? É para a glória de Deus, para a glória de Deus, é algo que glorifica a Deus. Eu não sei se você teve essa experiência, mas as 3 vezes que eu entrei aqui em celebração, uma frase veio no meu coração, eu disse assim: isso aqui é do tamanho de Deus, não é do meu tamanho não. Só Deus pode ter feito isso, irmão. Só Ele pode ter feito isso. Só Ele. Só o Senhor poderia ter feito isso. Só Ele. Nós poderíamos lançar as melhores sementes. Se Deus não colocasse a mão dele aqui, nada teria acontecido, irmão. Porque é o Senhor, não é obra de homem. Cristo seja glorificado. Só Ele poderia fazer isso. Irmãos aqui da diretoria que estão comigo, viam o caixa da igreja cada mês. Foi o homem que fez isso, Eric? Marilene? Não tem como. Fabrício? Não tem como. Foi Deus, foi o Senhor, irmãos. Você, pastor, me explica aí. Pastor, como é que eu faço para viver isso também, irmão? Não sei nem te dizer não. Não sei nem te dizer não. É o Senhor que faz. É o Senhor que faz. Por quê? Porque orações atendidas glorificam a Deus. Quando você ora para o enfermo ser curado, ele é curado, isso glorifica a Deus e faz com que essa pessoa queira se aproximar dele. Quando Lázaro estava enfermo, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ele deixa Lázaro morrer, ele então ressuscita Lázaro. Sabe o que acontece? Uma multidão glorifica a Deus. Quando Pedro e João estão na porta formosa e eles olham para aquele coxo e dizem: pode levantar. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Não é no nome de Paulo, não é no nome de João, não é no nome de Pedro, não é no nome de Tiago, é no nome de Jesus. O texto diz que ele segura ele pela mão, aquele coxo se levanta e ele começa a saltar louvando a Deus. Quando Paulo e Silas adoram na prisão à meia-noite, acontece um terremoto e as portas se abrem, as correntes se rompem e eles são milagrosamente libertos. Sabe o que acontece? O carcereiro não diz assim: ô Paulo, qual que é o teu perfil no Instagram para eu te seguir aqui? Sabe o que ele diz? Vem cá, como é que eu conheço esse Jesus aí, que fez isso tudo aqui? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus, e serão salvos tu e tua casa. Naquela noite o carcereiro foi salvo, a família inteira foi salva. Sabe por quê?
porque uma oração foi atendida e o Senhor foi glorificado. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmão, só tem um motivo para coisas maiores acontecerem na nossa vida. Para que Deus seja glorificado. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que para viver coisas maiores, nós precisamos entender que o Espírito Santo tem papel central em uma vida de coisas maiores. No verso 12, Jesus termina dizendo assim: porque eu vou para o Pai. Isso aqui tem um peso muito grande, porque ele estava dizendo que para o resto da história, a presença física dele não estaria mais na terra, mas que estava por vir algo melhor e maior, porque ao voltar para o Pai, ele enviaria o Espírito Santo, e não seria mais Jesus do lado de fora, mas se tornaria Jesus do lado de dentro. E agora, de dentro para fora, o Espírito Santo nos capacitaria para viver essas coisas maiores. Era o que Jesus estava dizendo. Sabe qual é o problema da relação da igreja com o Espírito Santo? O que Francis Chan disse: ele se tornou um Deus esquecido. A verdade é essa. Nós falamos tanto que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que parece que ele é medalha de bronze, né, irmão? Mas deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo é Deus na mesma proporção que o Pai e o Filho. E a partir de Pentecostes houve uma ordem. E essa ordem é que quem conduz o processo aqui na terra é o Espírito Santo. Por isso a relação com o Espírito Santo é a relação mais importante que nós temos que ter na nossa vida. Nós precisamos acordar e dar bom dia para o Espírito Santo. E dizer: Espírito Santo, eu estou aqui. Eu vim falar contigo. Nós vamos comer, Espírito Santo, obrigado pela comida. Espírito Santo, conduz a minha vida, conduz a minha família, conduz a minha filha, conduz o meu filho. Espírito Santo, toma a frente. Espírito Santo. E sabe o que acontece em Pentecostes? O texto conta que eles ficaram em Jerusalém, conforme a ordem de Jesus, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E o texto diz que de repente, eu queria que você entendesse que de repente, não é que foi da noite para o dia, porque leva um tempo para Deus fazer algumas coisas de repente na nossa vida, né? Eles ficaram vários dias em obediência a Jesus, em Jerusalém. E aí, de repente, depois dessa obediência, o Espírito Santo desceu. Eles viram o que parecia como línguas de fogo que repousaram sobre aqueles homens. E eles começaram a adorar e louvar e falar em novas línguas. E as 16 nacionalidades presentes ouviu a pregação na língua materna delas. Um mover aconteceu no primeiro culto da igreja, 3.000 conversões. Um avivamento começou em Jerusalém e desencadeou um avivamento em Judeia, Samaria, no Brasil, em Vitória, na minha casa, na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores. O Espírito Santo. Pastor, quem é que tem o Espírito Santo? Quem sabe a Bíblia de cor? Até o diabo sabe, irmão. Não. A Bíblia diz que ele dá o Espírito Santo a quem pede. A todos os que ouviram e creram na palavra da verdade, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Eu não sei se você já tem o Espírito Santo, mas ele está aqui para encher a sua vida. Eu não sei se você tem, mas ele está meio adormecido. Essa é uma noite de reavivamento espiritual em nome de Jesus. Por isso eu queria fazer alguns convites nessa noite aqui. Queria que você fechasse seus olhos agora em nome de Jesus. Porque assim, não adianta você ter ouvido e sentido muita coisa aqui nessa noite, se você não tomar uma decisão. Se você não decidir começar ou renovar a tua aliança com Deus de verdade. E existem pessoas aqui que precisam começar, pessoas aqui que precisam renovar a sua aliança com Deus. E eu queria que você hoje tivesse essa oportunidade, que você pegasse essa palavra e que você entendesse que coisas maiores são para você, mas você precisa estar no lugar que Deus te chamou para estar. E agora essa oração você vai poder se posicionar nesse lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você repetisse
no fundo do seu coração, não precisa ser em voz alta, essa oração. E quando você repetir essa oração, você vai estar posicionando a sua vida para acessar as coisas maiores que o Senhor tem para você. Eu queria que você orasse agora dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que sou um pecador e te peço perdão pelos meus pecados e por viver longe da tua vontade. Mas hoje eu decido começar uma nova vida, uma vida de coisas maiores, de promessas realizadas, onde eu terei certeza de que terei a tua aprovação sobre mim. Eu oro por isso, no nome de Jesus, amém. A igreja continua agora com os olhos fechados em oração. E eu vou pedir a todos vocês que oraram, enquanto a igreja ora por vocês, todos vocês que oraram comigo, aí no fundo do coração ou em voz alta, eu não sei, se você realmente quer viver coisas maiores e fez essa oração, eu queria que quando eu chegar até o 3, você levantasse uma de suas mãos, tá bom? Eu vou contar até 3 e você vai levantar. 1, 2, 3. Aonde você estiver, bem alto, por favor. Deus abençoe, pode baixar sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, pode baixar sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe você aqui à minha esquerda, em nome de Jesus. A igreja está orando por você nesse momento. Quem mais aqui fez essa oração? A minha escolha. Eu fiz essa oração e eu quero viver coisas maiores. Mais alguém? Levanta bem alto para que eu possa ver. Deus abençoe você aí atrás. Deus abençoe você aqui à minha direita. Deus abençoe você aí. Deus abençoe você de branco. Deus abençoe você de preto. Deus abençoe você. Deus abençoe você, querida. Quem mais? Deus abençoe você aí atrás. Pode baixar sua mão. Quem mais? A igreja está orando por você nesse momento. Quem mais fez essa oração? Levante sua mão bem alto. Em nome de Jesus, bem alto. Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus. Deus abençoe você aqui à esquerda. Deus abençoe você. Pode baixar sua mão. Quem mais? O mais alto que você puder. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Estou vendo você. Deus abençoe você, querido. Quem mais está fazendo essa oração aqui e quer começar essa nova vida com Jesus? Aonde você estiver, ergue uma de suas mãos. Nós vamos orar por você. Mais alguém dizendo isso aqui? Em nome de Jesus? Levanta bem alto para que eu possa ver. Deus abençoe, querido. Estou vendo você. Pode baixar sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos cantar uma música. Enquanto nós cantamos essa música, todos vocês que levantaram suas mãos vão sair dos seus lugares e esses irmãos aqui vão orar com vocês. Vocês vão vir aqui na frente, eles vão orar por vocês, tá bom? Pode vir, você que levantou sua mão. Nós estamos orando por você. Em nome de Jesus, enquanto nós cantamos essa música, vem aqui, nós vamos orar por você. A igreja fica de pé para facilitar o deslocamento, tá bom? Pode vir em nome de Jesus. Vem, vem. Abraça esse querido que está chegando. Vamos lá, meus irmãos. Abraça esses queridos aí. Os servos bem atentos. Abraça cada um.